Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, para mim muita alegria poder estar neste santuário, para juntos louvarmos e bendizermos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus por este maravilhoso e glorioso privilégio que o Senhor Deus tem me concedido, de poder retornar a este santuário e aqui rever amigos, rever irmãos, pessoas especiais, dentre as quais faço menção do pastor Flausilino, esta pérola de Deus, esta joia que o Senhor tem colocado no nosso caminho para ser bênção e orar por nós. Seja Deus louvado pela sua vida, pela sua família, pastor. Obrigado por honrar a amizade mais estreita com o meu tio, que indicou-me aqui estar já por algumas vezes. E eu louvo ao Senhor de coração. Desta oportunidade, me faço acompanhar de minha esposa, do meu filho, que tem 9 meses de idade, e nós estamos bem felizes, meus irmãos. Somos pais de primeira viagem, mas louvamos ao Senhor nosso Deus, porque tem sido uma bênção o nosso filho na presença do Senhor. Amém, povo de Deus? Rever alguns irmãos, alguns eu tenho amizade no Facebook, outros conheço de longa data, lá de Barra Bonita. Não sei se esse povo lembra da gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Abramos, por gentileza, a nossa Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, capítulo 16, versículo de número 19. Trago a saudação do meu pai ao pastor, do meu avô ao pastor, Deus abençoe de coração. Diz assim, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Amém. Meus queridos e amados irmãos, servos do Senhor, nós estamos diante de um texto bíblico, pouco lido ou pouco comentado, por que não dizer? Esta verdade escriturística fora trazida à carta que foi direcionada à igreja de Corinto, quando Paulo a escreve, e há aqui que se comentar que Paulo escreveu algumas cartas ao longo do seu ministério apostólico. Há quem diga que foram 13, eu prefiro ficar com a expressão 14, porque eu creio que foi Paulo que escreveu a carta anônima aos Hebreus. Mas ele escreve estas missivas, estas cartas emblemáticas para a igreja, cartas que darão paradigma à igreja, inclusive na atualidade. Especificamente a carta à igreja de Corinto é usual e comum e costumeiramente, pelo menos uma vez ao mês, nós temos de praxe usá-la. Na ceia do Senhor, quase todos os pastores leem aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinou, ou seja, uma carta que deu base, que trouxe embasamento à igreja até no dia de hoje. E este vai escrever suas cartas ao longo de sua trajetória ministerial, sua trajetória apostólica, e há que se dizer, e é muito curioso e pertinente falar que esta é a primeira carta que o apóstolo escreve. Ele não escreveu Tessalonicenses, Filipenses primeiro. A primeira carta, segundo a cronologia bíblica, foi a carta aos irmãos de Corinto. A primeira carta de Corinto. E quando ele vai escrever esta carta, ele naturalmente, assim como eu e você aprendemos na escola, e ele muito mais, porque aprendeu aos pés de Gamaliel, conhecia tudo acerca de lei, de escrito, de estrutura, até mesmo de falar, de se comunicar, de trabalhar com suas palavras. Paulo vai escrever a sua primeira carta, ele faz questão de utilizar aquilo que a gente aprendeu. Começo, meio e fim.
Ele não tem tanta experiência no que diz respeito a escrever cartas para igrejas. Tudo bem que ele teria até experiência de ter lido pelo menos algumas cartas brancas que ele recebeu para não ser preso, porque ele disse, ou melhor, o escritor Lucas escreve no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, que ele recebe cartas para matar, ou cartas brancas para matar a quem ele encontra daquela seita. E aí no caminho para Damasco, ele é abalroado, a sua cavalgadura é desmontada, ele cai, encontra-se com o Cristo. Então, naturalmente, ele vivenciou e sabia o que era efetivamente cartas. Então ele vai escrever a primeira carta, ele utiliza começo, meio e fim. Especificamente, este texto que nós lemos está no bojo do final. Está no bojo dos finalmentes. Veja o versículo de número 4,5. Pastor, não existe 4,5, é aquela expressãozinha da editora que a gente chama de caput. 4, entre o 4 e o 5 está dizendo assim: os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Ele vai escrever a sua carta, ele faz questão de finalizá-la. E na sua finalização, ele traz as recomendações e saudações. Ora, se você ler aí os versículos 5 adiante, você vai ver que ele faz inclusive menção de alguns nomes conhecidos, outros não tão conhecidos assim, mas no versículo de número 19, já que ele vai falar para uma igreja, já que ele vai escrever para uma igreja, a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: eu vou fazer esta saudação nos mínimos detalhes, que é para ninguém depois me puxar a orelha. Eu vou trazer a saudação de todas as pessoas ou igrejas por onde eu passei. É natural, é evidente, que Paulo, ao passar pelas igrejas que estavam na Ásia, entre as quais você pode ler no capítulo de número 2 de Apocalipse por diante, as igrejas que estavam na Ásia, estas eram estruturadas, estas eram igrejas de uma envergadura sobrenatural, com toda a estrutura pastoral, toda a estrutura teológica, posso assim dizer. Conhecedores eram aqueles que na Ásia viviam, porque tinham de sobra 7 igrejas para poder participar. A Bíblia relata o nome delas: a igreja de Éfeso, Sardes, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Esmirna e aí por diante. Veja, quando Paulo passa por elas, e assim como a igreja é naturalmente educada, ao finalizar sua prédica, ao finalizar a sua mensagem, é natural que as pessoas venham cumprimentá-lo e dizem: irmão Paulo, por favor, leva a nossa saudação às igrejas por onde o senhor passar. Missionário como o senhor é, apóstolo como o senhor é, aonde o senhor passar, leva o nosso recado, leva a nossa saudação, leva o nosso abraço, por gentileza. E ele não se faz de rogado, ele vai escrevendo a carta e lá no final, no versículo 19, faltando apenas alguns versículos para finalizar a carta e pôr um ponto final, ele diz: olha, as igrejas da Ásia vos saúdam. Veja que interessante, no Apocalipse nós encontramos 7 igrejas da Ásia, sim ou não? 7 igrejas encontramos na Ásia. Agora, no mesmo versículo, no mesmo patamar de igualdade, em que Paulo paraleliza, ou seja, traz o paralelo entre as poderosas e portentosas igrejas da Ásia, ele traz uma igreja até então desconhecida, até então sem muita estrutura, até então é uma igreja que ele vai tratar como sendo uma igreja de dentro de casa. No mesmo versículo que ele lembra da saudação das poderosas que estão na Ásia, ele lembra a saudação da 8ª igreja do versículo. Qual é esta igreja, pastor? É a igreja da Águia Velha. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Pois é, a etimologia da palavra Áquila significa águia. A etimologia da palavra Priscila significa velhinha.
Eu não sei se alguém aqui chama Priscila, mas o significado do seu nome é velhinha. Eu não acho ruim por isso. Eu glorifico a Deus por todas as Priscilas. Seja Deus louvado pela vossa vida, porque todo nome tem um significado. Sabia disso? Ninguém dá nome às favas ou às cotovelas. Não, não. As pessoas, pelo menos inteligentemente, buscam seus significados. Quando a minha esposa disse que estava grávida, nós oramos ao Senhor e já começamos a procurar nomes para o nosso filho, e veio muitos à nossa cabeça, e um ficou assim no nosso coração, e nós pedíamos ao Senhor confirmação. E aí buscamos a palavra, o nome Nathan, ou Natan, e aí descobrimos que o significado é presente de Deus. E eu ainda mais, pedindo ao Senhor uma confirmação para pôr o nome no nosso filho, eu falava: Senhor, por gentileza, me dá um pouco mais de certeza disso, me dá um pouco mais de firmeza nisso. E aí, faltando 2 meses para ele nascer, eu estava dormindo e não sei se um sonho, uma revelação, uma visão, posso dizer assim, o Espírito de Deus disse ao meu coração e à minha mente: Nathan é presente surpresa de Deus. Até porque Deus não dá presente assim, ele prometer um presente para você e você já saber o que ele vai te dar. Não, todo presente de Deus é surpresa. Todo presente que Deus vai te dar é surpresa, porque você imagina de uma forma, pede de uma forma, e ele fala: não, eu vou te dar muito mais daquilo que você está pedindo. E aí colocamos, foi uma certeza, o nome do meu filho é Nathan, presente, surpresa de Deus. Mas todo nome tem um significado. O nome Áquila é águia. O nome Priscila é velha. E aí, nós entendemos, à luz do texto, na etimologia das palavras, que no mesmo nível de igualdade, ou no mesmo patamar de igualdade, utilizando pelo apóstolo, vem cá, pelo apóstolo, detalhe, sabe tudo de igreja, conhece tudo de estrutura religiosa, conhece tudo da estrutura religiosa antes Cristo, antes caminho de Damasco e pós caminho de Damasco, ou seja, o cara sabe tudo acerca de Bíblia, o cara sabe tudo acerca de fé, o cara sabe tudo, falando de Paulo, muito carinhosamente, respeitosamente, mas ele sabe tudo acerca de religião, sabe tudo acerca de igreja, e no mesmo nível de igualdade que ele coloca e paraleliza as da Ásia poderosas e portentosas, ele se lembra da congregação, da igreja fundada na casa da águia velha, glória a Deus. E aí eu fico envolvido, meus irmãos, porque há aí algumas diferenças que nós vamos tentar entender aqui nesta noite. A primeira delas é textual, a primeira delas está no versículo, veja: as igrejas da Ásia mandam saudações. As igrejas da Ásia mandam apenas recomendações. Agora, a igreja que está na casa da águia velha começa a fazer o seu diferencial, porque ao invés de mandar apenas saudação, elas mandam o quê? Veja o versículo: diferentemente das que estão na Ásia, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, ou leia-se a igreja da águia velha. Qual a diferença, pastor? Ora, na Ásia só se manda saudação, na águia velha se tem afetuosidade. E há uma coisa interessante que devemos compartilhar convosco. Afeto é uma coisa gloriosa, é uma coisa extraordinária. Veja, se você viesse aqui a este santuário hoje e não fosse bem recebido, ou pelo menos ninguém transmitisse ou demonstrasse a você algum, pelo menos, detalhezinho de afeto, eu tenho convicção que seria a última noite que você pisaria neste lugar. Agora, quando você vem aqui, você percebe que as pessoas têm um relacionamento direto, têm um relacionamento afetivo. Veja, ninguém preocupa em abraçar outrem, ninguém preocupa em saudar com o ósculo santo a outrem. Por quê? Porque há uma afetuosidade. O Senhor Jesus, ele tão preocupado, pastor Flausilino, com este detalhe de afeto, ele disse assim: eu sofri esta ausência de afeto, eu sofri esta ausência de carinho. Pastor, me prova o capítulo 7, versículo 5 de Evangelista João, diz-nos a Bíblia Sagrada que os irmãos de Jesus não criam nele. Esse texto arrepia a gente, porque eu posso imaginar que os irmãos de Jesus dormiam no mesmo quarto que ele. Eu posso imaginar que os irmãos
consanguíneos de Jesus, pelo menos por parte de mãe, dormiam nas mesmas 4 paredes, comiam na mesma mesa, partilhavam a mesma comida, serviam à mesma escala familiar, mas eles não creem nele. Então, o que Jesus sente? Jesus sente uma determinada repulsa. Então, verdade é que no capítulo 7 do Evangelho de João, nós vemos que a família se reúne para subir para a festa dos tabernáculos para agradecer, e Jesus não pode ir. Os irmãos dizem assim ao pai José: José, se Jesus for, a gente não vai. E aí Jesus, querendo desmistificar aquele detalhe, aquela quesilha de ter um problema familiar entre ele e seus irmãos, Jesus diz: não é chegada a hora do meu pai. Podem ir para a festa porque já eu vou. E aí o versículo 10 diz que ele ocultou-se. Ele se transformou invisível e foi para a festa invisível. Isso é uma outra mensagem. Mas Jesus sofreu na pele essa ausência de afeto, essa falta de afetividade. Então, verdade é que ele no capítulo 14, versículo 18 do Evangelho de João, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas pastor, o que tem a ver isso com orfandade, com afetuosidade e amabilidade, docilidade? Muito mais do que isso, tem tudo a ver. A palavra orfanidade ou orfandade é ausência de afeto, advindo ou provindo de pais, mãe, irmãos ou até de alguém. Ou seja, você estima muito uma pessoa, gosta muito de uma pessoa, e essa pessoa te rechaça, essa pessoa te deixa às favas, essa pessoa te deixa para o lado. Jesus, cuidando de que não queria que ninguém sofresse ausência de afeto, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ou seja, nas poderosas que estão na Ásia, talvez não tinha tanto, mas na Águia Velha tinha afetuosidade. E o que é afetuosidade? Trocando em miúdos para a gente, pastor Géser. Afetuosidade é comunhão, meus irmãos. Comunhão é o que faz o afeto ficar verdadeiro, a gente sentir. A gente não dá aquele abraço de tamanduá, aquele abraço assim, só por despedir. Não. A gente dá aquele abraço apertado, glória ao nome do Senhor. Abraço de cristão, abraço de irmão, que a gente pode sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, a palavra comunhão naturalmente falar sobre ela é um pouco até chover no molhado aqui para os irmãos. Eu conheço pastor Flausilino, sei que ele é um carinho em pessoa, um amor em pessoa. Então falar sobre comunhão aqui seria até um pouco redundante, mas deixa eu te aplicar uma coisa interessante. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Coríntios, já se está aberta aí. Veja o versículo 10 do capítulo de número 1. Para a gente entender acerca dessa comunhão, e Paulo escrevendo para a igreja de Corinto acerca da Águia Velha, que tem comunhão ou afetuosidade, Paulo faz questão de detalhar isso aqui. Veja, olha o problemão que Paulo encontrou dentro da igreja de Corinto. Logo nos seus primeiras palavras, nos seus primeiros detalhes, ele diz: rogo-vos. Rogar, meus irmãos e amigos, nada mais do que clamar com instância. É muito mais do que pedir, é muito mais do que suplicar. Rogar é fazer-se parte do problema. Rogo-vos, porém, irmãos. Veja que ele não diz parceiros, ele não diz associados, ele não diz conhecidos, ele diz irmãos. Irmãos, mesmo pai. Irmãos, mesma casa, irmãos, mesmo teto. Ou seja, eu rogo para os irmãos, pelo nome de Paulo. Está dizendo assim? Pelo nome de Paulo, eu rogo isso, para o nome de Paulo. Eu estou dizendo assim, é verdade, isso está na Bíblia, o nome de Paulo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, antes de dizer nome, ele diz assim, ou melhor, depois de dizer nome, ele diz de nosso. Ou seja, Jesus, que é o Pai, ele não é apenas seu, ele não é apenas meu, ele não é apenas do irmão A, do irmão B ou do irmão C, ele é nosso. Aleluia. Olha que ele está pedindo: rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos. Não há individualidade, mas são todos uma mesma coisa. E não haja entre vós o quê? Dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo
Veja, todos dizem uma só coisa, todos não entram em dissensão. Terceiro, todos sejam unidos. E quarto, todos tenham o mesmo sentido e parecer. O que é sentido e mesmo sentido, pastor? Se um sente, todos estão sentindo. E aí, se falamos em igreja como corpo, se o dedinho está sofrendo, se fosse só ele sofria com maiores dores. Mas a dor, quando todos estão no mesmo sentido, é repartida pelo corpo. E todos conseguem sentir. Se você entrou aqui sentindo alguma coisa, eu sou parceiro a você. E eu sinto aquilo que você está sentindo também. Paulo quer dizer, e na verdade está trazendo isso para a gente. Veja o versículo de número 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, ou Cloe, como queiram, que existe contendas entre vós. O que é isso, pastor? Paulo entrou aí dentro de um problema de fofoca, pastor Gésio. Ele entrou dentro de um problema de fofoca e aí começou a usar o púlpito para dizer de um problema que ele estava sabendo lá atrás. Não, irmão. Paulo aqui bateu em fofoca. Por quê? Porque fofoca não há nomes. Fofoca, ninguém dá quem começou a conversa. Eu ouvi dizer, eu li no Facebook, eu ouvi falar, tem alguém dizendo, olha, alguém me contou, mas eu não digo quem falou, aí sim é fofoca. Paulo deu o nome. Paulo disse assim, os da família de Cloé, os verdadeiros entregadores para o pastor, os da família de Cloé me contaram que há entre vós dissensão. Agora, eu quero dizer com isso, versículo de número 12, que cada um de vós da igreja de Corinto diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Pedro, e outro diz, eu sou de Cristo. Paulo encontra um problema dentro da igreja grave. Qual era, pastor? O problema dos grupos dentro da congregação de Corinto. Por que ele traz a ideia da águia velha? Porque ele sabe que na igreja de Corinto tem esses 4 grupos, que eu quero desmistificá-lo aqui para a gente entender isso. O grupo de Paulo, e ele inclui-se, o grupo de Paulo, por natureza ele que criou pastor Géser? Não, evidentemente. Mas por que as pessoas gostavam de ouvi-lo? Por que as pessoas fizeram o grupinho do Paulo e disseram, esse é o nosso pastor, ele é o cara? Por quê? Porque Paulo, nos versículos subsequentes, ele vai pedir desculpa, entre aspas, porque ele traz palavras escalafobéticas, ele traz palavras de sabedoria. Paulo, quando vai pregar, é natural, porque ele sabe. Aconteceu que saiu agora do seminário, inteligente como ele só, vai trazer as mensagens, ele alinhava as mensagens daquilo que ele conhece, é natural. Você imagina eu vir pregar aqui e não trazer nada acerca do lado de fora, não trazer nada acerca da minha vida, seria um pragmático, extremamente escriturístico, seria até boçal da minha parte. Então, Paulo vai trazer aquilo que ele conhece. E quando Paulo fala, as estruturas dos homens se abalam porque ele tem uma fineza no falar, ele capta o auditório, as pessoas ficam vidradas na sabedoria de Paulo. Então, o grupo de Paulo entra dentro da igreja e pergunta para o irmão que tem o boletim do culto, meu irmão, quem prega hoje? E o irmão diz, hoje é o pastor Paulo. Mas hoje eu vou abrir aqui o meu iPad, eu vou marcar as palavras que ele vai falar, porque o cara sabe, o cara é inteligente. Esse pai, eu apaixono de ouvir Paulo. Mas dentro da igreja tem um outro grupo. Qual é, pastor? O grupo do irmão Apolo. Quem é o irmão Apolo, pastor? É o pregador. É o irmão da palavra, sabe aquela palavra que vem, talvez sem nem muita estrutura até teológica, até sem muitas palavras inteligentes, ou bonitas, ou belas, ou de um grande vulto dentro da linguagem usual, mas ele traz uma palavra que aquilo toca o coração da gente, e você vai embora, parece que voando, flutuando. É lá no meio da semana que você, mas rapaz, que palavra foi aquela? Como está sendo bom revivê-la? O grupo do pregador, o irmão Apolo traz uma palavra de edificação. Ele edifica a igreja, ele traz uma palavra de justiça, de equilíbrio. Mas que bom ouvir o irmão Apolo. Eu faço parte do grupo do irmão Apolo, viu? E o irmão aí do meu lado, eu gosto do irmão Paulo, eu gosto muito dessas palavras aí, eu fico envolvido com elas e tal. No meio da congregação tem mais um outro grupo. Qual, pastor? O grupo do velho. Quem é o velho, pastor? É o Pedro, é o Cefas.
O Pedro, pastor, ele prega o quê? Se o povo que gosta de Paulo gosta de ouvir sabedoria, o povo que gosta de ouvir Apolo gosta de ouvir edificação e justiça, o que é que o povo que gosta de ouvir Pedro gosta para ele ter o grupinho? Gosta de ouvir santidade. Pastor, por quê? Porque Pedro, a mensagem dele só é essa, irmão. Quando é que mudou a mensagem de Pedro? Mudou numa quinta-feira à noite. Quando ele está se aquecendo no pátio, junto a uma fogueira, e de repente uma mulher que vai lá, sei lá, mexer no fogo, se apresenta a ele e diz assim: você não é um dos dele? E apontou para Cristo que está no litóstroto, e sofrendo, cusparadas, chutes, socos, esbofeteadas. Ele diz: não sou. Segunda vez, não sou. Terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, a mirada, o olhar de Pedro encontra com o olhar de Cristo. E Cristo diz: me pegou, né? Me traiu. Naquele momento, meus queridos e amados irmãos, ele vai viver um drama espiritual, pessoal, que na Bíblia, me perdoem, mas na Bíblia eu não consegui encontrar alguém que conseguiu viver. Pedro vai viver de quinta-feira, entrando sexta, sábado, até domingo, nessa agonia. Ele foi embora, ele morreu, ouvi ele agonizar na cruz, e agora, para mim, acabou. Para mim, não dá mais, eu não tenho mais chance. Domingo por à tarde, quando eles decidem voltar a pescar, entra a madrugada, não pegam nada, segunda pela manhã, segundo o meu cálculo até simples, segunda pela manhã, Jesus lá na praia diz: vinde, jantai. E Jesus sabe que eles não jantaram porque não pegaram nada, e agora é de manhã, então vinde jantar. Ou seja, eu não vou desmerecer o cardápio de vocês, vocês não jantaram, venham jantar. Apresenta-se Jesus à praia com um pouco de peixe, um favo de mel, e aí eles chegam, Pedro está nu, pula no barco, pega uma capa, sai do barco, vem até a praia, e Jesus senta do lado dele e diz: ei, tu me amas? 1, 2, 3 vezes. A partir daí, qual é a mensagem de Pedro? Meus irmãos, santifica, porque vocês podem não ter uma oportunidade como eu tive. Pastor, prova o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O mover do Espírito Santo veio e encheu todas as pessoas. E aí alguém diz assim: pastor, como é que se deu isso? Começou, e muita gente prega isso, viu, pastor Fazini? Começa às 9 horas da manhã, o mover pentecostal no dia de Pentecoste, meio-dia terminou. Não, irmão, quem prega isso, por favor, não prega mais errado desse jeito. A unção do Espírito Santo veio no cumprimento do dia de Pentecostes. O horário judaico é às 6 horas da tarde que cumpre-se o dia. Que hora que o Espírito Santo veio? 6. A noite inteira, a manhã inteira, meio-dia é que Pedro pega o microfone para pregar. E diz assim: não é vinho, não é mosto, sendo esta hora do dia. Isso é demonstração de Espírito e poder. Aquilo que Joel profetizou aconteceu, glória ao nome do Senhor. Pastor, qual que foi a mudança? Qual foi o teor da mensagem de Pedro? Salvai-vos desta geração perversa. Não errem, não pequem, por gentileza, vivam uma vida de conduta ilibada. Pedro tem o grupinho dos irmãos que, eu tenho certeza que por aqui tem. Ele vai pregando, e de repente ele traz aqueles jargões na mensagem, e lá no meio da congregação alguém grita: fala mesmo, Deus! Fala mesmo, Jeová! E aí são os verdadeiros crentes pá, né? Já viu o crente pá? O crente pá, a palavra vem para ele, ele pega a palavra e diz: ó, essa aqui é lá para o irmão José, ó. Joga lá para o irmão José. Nunca é para ele nunca é alvejado. É o grupinho do irmão Pedro, é o grupo do velho. Temos 3 grupos já. Paulo, sabedoria. Apolo, edificação. Pedro, santidade. E o quarto? O quarto, se não chegou aqui, vai chegar, isso é profético, porque tem que se cumprir isso. Qual é o quarto grupo, pastor? É o grupo de Cristo. E o grupo de Cristo, pastor, não é bom, porque já pensou, eu faço parte do grupo de Cristo, pastor. Não é bom. Porque o grupo de Cristo são os grupos dos insubmissos. Eles querem, deixa eu usar uma expressão aqui, são os famosos arminianos. São os famosos estudiosos. Tem um menino em Indaiatuba que ele está doido e deixou uma barba crescer por aqui. E a gente vai falar com ele, não, porque na página tal do livro tal está dizendo que não sei o quê, não sei o quê. Espera aí, ele entendeu que acesso a Deus é através de Cristo. Mas, no entanto, na caminhada a encontro do Cristo, é preciso ter submissão. De quem, pastor? De pastor. É preciso ter alguém entre você e Deus.
é preciso ter mediadores espirituais, é preciso ter guias espirituais. Ademais, qual é a função de Jesus? Senão pastoreio. Jesus nos pastoreia até hoje, meus irmãos. Então esse grupo aqui entrou dentro da igreja e diz, não precisamos de ministério, não precisamos de pastoreio, não precisamos de homens, não precisamos, eu e Deus, Deus e eu sou de Cristo, ponto final. Aí entram os meus jargões, na segunda vai na Deus é Amor, na terça vai na Cruzada, não sei se existe essa igreja ainda, mas na terça vai na Nazarena, na quarta vai não sei aonde, na quinta vai não sei aonde, e aí no domingo termina lá no Quimbanda, procurando encontrar solução para tudo que é problema de sua vida, e não encontra, por quê? Se submeteu, não tem ninguém entre ele e Deus, ele se acha. O grupo de Cristo é um dos mais perigosos. Quando Paulo detona essas palavras, ele diz, vocês dizem que são de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Cristo. Todavia, deixa eu responder para você a questão, e voltar no texto que nós estamos, nos versículos 14 até o versículo de número 29, ele pede mais ou menos desculpa, como eu já disse para você. Ele vai pedir desculpas e vai contornando a situação, dizendo, na verdade, eu não vim trazer palavras de sabedoria humana. É natural que eu coloque estas palavras, porque aprendi assim. Mas, gente, eu vim trazer para vocês demonstração de espírito e poder. E aí no versículo 30, ele retoma o que começou no versículo de número 13. Quando ele diz, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cristo. Quero dizer para vocês o seguinte, veja o versículo de número 30. Vós, na verdade, sois dele. Capítulo 1, versículo 30. Dele quem? O Espírito Santo. Em quem, pastor Géser? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, detalhe, sabedoria. Outra, justiça. Outra, santificação. Outra, redenção. Não entendi, pastor, deixa eu te fazer entender. Quem vem para a igreja para ouvir Paulo, só ouve sabedoria. Quem vem para o templo para ouvir Pedro, só vai levar santificação. Quem vem para o templo para ouvir acerca de Cristo, só leva a redenção. Quem vem para o templo para ouvir Apolo, só leva a justiça. Agora, quem entra no templo pela Trindade, pelo Espírito, por Jesus e por Deus, leva o pacote completo. Compreendeu isso aqui, meu irmão? Ele diz assim, vocês na verdade estão vivendo essa questão aí, estão perdendo aquilo que Deus tem para dar para vocês em plenitude, em completude. Em nome do Senhor, aceite o pacote completo nesta noite, querido e amado irmão. A igreja da Águia Velha tem afeto, e o que é afeto? É comunhão. Em nome do Senhor, tenha comunhão, viva a comunhão, e nunca se esqueça que nós unidos que vamos subir ao encontro do nosso Mestre, do nosso Cristo. Quantos podem glorificar ao Senhor Deus? Quantos vivem em comunhão? Será que você pode dizer a alguém que está do seu lado aí que você nunca viu na vida, meu filho, meu irmão, meu amigo? Nós vamos morar no mesmo céu eternamente. Se acostuma com o meu narizão grande, se acostuma com o meu jeitão grosseiro, se acostuma com o meu jeitão na roça. Nós vamos para a eternidade viver eternamente unidos. O que é que tem na igreja da Águia Velha? Comunhão, afeto, carinho. A igreja da Águia Velha, no meio da semana você vai receber uma ligação do obreiro. Diferente das portentosas, que você é apenas mais um número de estacionamento. Deixa eu parar por aqui porque tem muito mais. O que é que tem mais na igreja da Águia Velha, pastor? Vamos lá? Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Atos 18. Atos 18. Versículo de número 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que há pouco havia vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou a eles. A igreja da Águia Velha tem o quê? Tem comunhão. A igreja da Águia Velha tem, em segundo lugar, capítulo 18, versículo 2, deportação. Para participar da igreja da Águia Velha tem que ser deportado. Sabe o que é ser deportado? É você entrar numa fila para pegar um visto para ir aos Estados Unidos. Trabalhar, juntar um dinheiro, comprar passagem, juntar um pouco de dólar e partir, chegar lá no aeroporto, o cara olhar para sua cara e dizer, não, você não vai entrar aqui. Carimba o seu passaporte, bota no voo de volta, e você volta, e aquele que pensou que ia passar uma semana, um mês, as férias lá gastando alguma coisa, volta para trás deportado, porque não foi bem-vindo no país que foi visitar. O que é isso, pastor? Deportação.
A igreja da Águia Velha, para ser parte dela, precisa ser deportado. Em que sentido, pastor? Paulo encontrou a Águia Velha. E a Águia Velha diz, a gente está meio junto, sabe por quê? Porque a gente acabou de ser deportado de Roma. O que é Roma, pastor Géser? O mundo. O que você quer dizer com isso, pastor? Deixa eu falar um negócio aqui, confessando para você. Eu não consigo imaginar na minha mente, pastor Flausilino, domingo, 8 e pouco da noite, com o pezão assim na escrivania, assistindo Fantástico, vendo o Domingão do Faustão. Não dá. Por quê? Porque ele é deportado do mundo. O mundo deportou ele. O mundo não aceita mais ele. Eu não consigo me imaginar, domingão, nas coisas da vida, jogado pelos bares da cidade, vendo um bom filme em um determinado cinema junto com a minha... Não, eu não consigo viver assim. Por quê? Fui deportado do mundo. O mundo, deixa eu falar um negócio de coração para você. O mundo não presta mais para mim. E detalhe, ele não vai mais prestar para mim e nem eu vou prestar para ele. Eu não sou mais aceito no mundo. Eu não consigo pegar o jeito, mais o modo do mundo. Meu pai pastoreava Itu. Meu pai pastoreou Itu de 1992 até 2000. Depois fomos embora para os Estados Unidos e ali iniciamos a obra. Mas num destes cultos de terça-feira, meu pai pregando, de repente lá no fundo, no canto direito, estava o Milton. Milton era um jovem. É muito problema, mas querido, coraçãozão, amável. Problema de vida, problema de família e tal, e refletia naturalmente na igreja. E o Milton recebeu aquela palavra aquele dia, ficou bravo com a mensagem, com a ministração, empurrou uns 2 bancos, eu me lembro do barulho, eu estava no som, eu me lembro do barulho, ele empurrou uns 2 bancos e alguém pensou que tinha alguém ficado possuído, e foi lá e ele empurrou o banco e saiu nervoso, passou pela entrada principal, bateu na porta da igreja, que era de blindex, e disse assim, eu nunca mais piso aqui. Eu nunca mais fiz aqui. O irmão Obrandino, que era o diácono, ficou assim, calma, Milton, você está nervoso. Eu nunca mais, eu quero ser crente. Ele saiu, chegou lá na padaria Tula, que tem lá embaixo da rua da igreja. Chegou lá e disse assim, moça, me dá um cigarro aí. A moça, pois não. Abriu aquela tampa assim que tem na padaria, pegou o cigarro, colocou no balcão, olhou para ele e falou, não, a gente não vende cigarro para crente não. Ele olhou e viu, estou de gravata, ele arrumado assim, arrancou a gravata, jogou fora, foi num bar que tinha mais ou menos do lado, chegou assim, bateu. Moço, põe uma cerveja para mim. E bar naquela época, aquele balcão, o cara abriu assim embaixo, pegou aquele abridor amarrado com barbante todo feio, abriu, puxou a garrafa, quando colocou, disse, não, moço, eu não vendo cerveja para crente, não, senhor. Aí ele disse, eu já sei, eu vou pecar para valer. Vocês só pecadinho, eu vou pecar para valer. Correu na rodoviária, atrás da rodoviária ficava uma zona de baixo meretrício, mulheres da vida, programa e tal. Ele chegou lá, olhou para a mulher e disse, moça, qual é o valor da sua noite? Ela disse, eu não tenho valor de noite para crente. Volta para a tua igreja, acerta a tua vida com Deus, ajeita, o Senhor está voltando. Ele subiu correndo, pastor Flausilino, ele subiu correndo, a igreja fica num alto, lá perto do estádio de Itu. Ele subiu correndo, eu me lembro, eram mais ou menos umas 10h10 da noite, o culto terminou um pouco tarde, eram umas 10h10, eu estou fechando o cadeado da igreja, estava o meu pai, a minha mãe estava dentro do carro com os meus irmãos, eu fechando o cadeado e o irmão Brandino estava ali, escutando, pastor! E meu pai olhou e disse, quem é que está vindo a esta altura? E aquele espectro de gente subindo, correndo, suado, me lembro como hoje. Ele veio e meu pai disse, é o doido do Milton. Ele correu, quando chegou na frente do meu pai, se jogou de joelho, pastor, ora por mim, pastor, porque eu não sirvo para ser desviado, pastor. Não dá para mim ser do mundo mais, o mundo não me pertence, do mundo eu fui deportado. O que você quer dizer com isso, Géser? Quer fazer parte da igreja da Águia Velha a partir de hoje? Quer? Eu quero. Então seja deportado do mundo. O jeito do mundo não dá, a forma do mundo não dá, o trambique do mundo não dá, a linguagem do mundo não dá, as coisas do mundo não dá pra gente, a gente é celestiano. Eu sou do céu mesmo, aleluia. Eu moro nos Estados Unidos há 5 anos, mas eu sou do céu, aleluia. Eu nasci em Dayatuba, mas o meu endereço fixo, eterno, são as mansões celestiais para a glória do nome do Senhor. Quantos adoram ao Senhor e estão também neste mesmo caminho e propósito? O que é que tem na igreja da Águia Velha? Tem afeto,
tem deportação. O que mais que tem? Capítulo 18, eu finalizo rapidinho. Capítulo 18, versículo de número 17, ou melhor, versículo de número 18. 18 e 18 de Atos. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele a águia velha. Tendo eles rapado a cabeça em Cencreia, porque tinham voto. O que é voto, pastor? Voto é compromisso. Voto é aliança. Voto é pacto. A igreja da Águia Velha não está aí jogada à mercê da sorte, sem ideal, sem projeto. A igreja da Águia Velha tem compromisso. A igreja da Águia Velha tem pacto. A igreja da Águia Velha tem aliança. Sabe o que é aliança? É compromisso e nunca mais deixar. Aleluia. Aleluia. A igreja da Águia Velha tem o afeto, na verdade tem a comunhão, glória a Deus, porque tem o que? Tem deportação, mas tem compromisso, um compromisso diferencial. Dentro do barco admitino 276 pessoas, entre elas alguns presos segundo a Bíblia Sagrada. Todavia, só Paulo e a Águia Velha com a cabeça raspada. Por quê? Diferencial. Pastor, o senhor vem aqui dizer que para mim fazer parte dessa igreja da Águia Velha tem que rapar a cabeça, ir no primeiro barbeiro que eu encontrar e rapar a cabeça, aí sim eu faço parte. Não. Estou falando aqui espiritualmente. A igreja da Águia Velha é considerada diferencial do mundo. Nós somos diferenciais. Pastor, o senhor é louco, vai entrar numa seara muito perigosa, vai falar de roupa, disso, de aquilo. Não, meu irmão. Vou falar do espiritual, muito mais do que roupagem. Vou falar da espiritualidade, ou seja, crente com compromisso, falou, cumpre. A voz dele é uma voz verdadeira, glória ao Senhor. Ele é homem de Deus, as pessoas passam. Veja que detalhe extraordinário, eu imagino, lá na região de Sunem. Eu imagino a região de Sunem, lá no sobrado da mulher dinheirada, da mulher de Sunem. Ela está lá no sobrado olhando, e de repente passa um carro de cavalo, de repente passa um carro de boi, de repente passa um jumento, mas de repente lá se vê um homem e ela grita, marido, vem cá. E o marido vem e diz, o que foi, mulher? Aconteceu alguma batida, alguma coisa, aconteceu uma briga aí fora? Diz, não, veja aqui, ó. Lá vai um santo homem de Deus. Eliseu nunca falou com ela. Eliseu nunca conversou com ela, ele nunca trocou uma palavra com ela. Mas a vida dele, o jeito dele, a forma dele fazia diferença nesta noite. Faça parte da igreja da Águia Velha, tenha compromisso com Deus. Faça voto com o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque só assim você será diferencial. Amém? Falei de Itu, termino com Itu. Meu pai pastoreou lá. Uma noite ele pregou sobre pacto, sobre aliança, sobre voto. E tinha um irmão lá, o irmão Lucas, que ele fazia tempo que era crente e não era batizado do Espírito Santo. Fazia muitos anos que buscava e tal, e nunca era batizado. Meu pai pregou sobre isso e a primeira pessoa que veio à frente depois que ele pregou foi o irmão Lucas. Se jogou nos pés do altar e ficou ali clamando. E todo mundo sabia que toda oração ele vinha para frente. Natural. E aí, terminou ali, foi tudo bom, tudo bênção. Ele foi embora para casa, ninguém entendeu absolutamente nada. Ele chega em casa, janta com sua família, como era usual. Vai dormir, quando ele puxa a coberta para se cobrir, o Espírito de Deus falou, Lucas, e o voto que você fez? E o compromisso que você fez? Ele disse, eu fiz um compromisso hoje lá na igreja. Sentou, ligou a abajur, pegou a harpa cristã e começou. Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos. A Lúcia olhou e falou, viu, Lucas, o que foi? Você nunca nem ora para dormir? O que foi? Eu fiz um voto com Deus, eu fiz um compromisso com Deus. Que compromisso você fez? É o seguinte, ó. Todo dia antes de eu dormir eu vou cantar um hino da harpa. E não é possível que em 520 e tantos dias eu não seja batizado no Espírito Santo. E ela riu, deu risada, falou, Lucas, duas coisas, você vai jogar fora esse propósito já. Detalhe, você não conhece os hinos da harpa. Ele disse, se eu não conhecer eu invento, mas que eu vou cantar eu vou. Cantou, dormiu. No outro dia chegou do trabalho, cansado, jantou com os meninos, brincou com os meninos, foi dormir. Quando puxou a coberta, o Espírito de Deus, ô Lucas, o voto, Lucas. Aí ele abriu a harpa, que saudosa lembrança, tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração.
Eu para ti orei, quando o Senhor eu voltar. Ela chegou, ela estava na costura, chegou, olhou para dentro do quarto e disse, não é possível que ele lembrou. Ele lembrou. Terceiro dia, ele chegou, foi para a igreja, voltou, jantou, brincou com os meninos. Quando foi dormir, já lembrou. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. Ela diz, meu Deus, que coisa boa. Que quarto dia ele chegou cansado, nervoso, tinha brigado com o patrão, nervoso, cansado, pesado da vida. Jogou a botina do lado, ele trabalhava numa construtora, jogou a botina, foi tomar banho e disse, mulher, eu não quero nem jantar, eu não quero passar os meus problemas e as minhas raivas para você. Foi para o quarto, chegou lá, quando puxou a coberta, o Espírito de Deus diz, ô Lucas, o voto. Ele diz, é mesmo, hoje é o 4, abriu a harpa e diz, não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, aleluia. No quinto dia ele cantou o hino, eu tudo a Deus consagro. Sexto, virou culto doméstico, eu sei. Que num determinado dia, no 24º dia, ele abriu a harpa, e quando leu a inicial do hino, ele diz, oh Jesus, é hoje Jesus, é hoje Senhor que o Senhor me visita. Ô Lúcia, olha o hino que vai ser cantado hoje, chama os meninos. Chamou os meninos, colocou do lado da cama e começaram a cantar. No Pentecostes, e sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou e veio a casa toda encher os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Ele cantou a primeira estrofe, o coro. Quando entrou na segunda estrofe, na terceira vez, ele chegou no coro e o Espírito Santo desceu sobre ele, mudou o português nas línguas que eu e você falamos. E eu sei, meus irmãos, que era mais ou menos umas 2 horas da manhã, o telefone tocou lá em casa, e eu atendi. Quando eu atendi, era a irmã Lúcia chorando, disse, irmão Jesus, chama o seu pai, esse mãe está dormindo, irmã, por favor, se não chama, por favor. Aí eu chamei papai, a irmã Lúcia está desesperado, quer falar com o senhor. Ele pegou o telefone ainda do sonolento e disse, irmã Lúcia, o que é que a senhora manda? Ele disse, pastor, dá um jeito de vir aqui em casa fazer o Lucas dormir, porque ele não consegue mais dormir, pastor. Ele vai dormir e começa a falar em línguas estranhas. Pastor, o compromisso que ele fez é bom, aleluia. Faça um compromisso com Deus a partir de hoje, vai. Faça um voto com Deus o Todo-Poderoso a partir de hoje. A igreja da Águia Velha não vive à deriva. Ela tem objetivo, ela tem alvo, ela tem compromisso no nome do Senhor. Faça parte dela em nome de Jesus.